Olá pessoal, nessa aula vamos continuar o assunto de sintaxe, ou seja, o estudo da palavra relacionado com sua função dentro da frase. No caso dessa aula, vamos prosseguir no assunto sobre períodos compostos, ou seja, os períodos formados por mais de uma oração. Agora nessa aula nós vamos começar a estudar os períodos compostos por subordinação, ou seja, aqueles em que existe uma oração que desempenha uma função sintática dentro de outra oração, sendo, portanto, uma oração subordinada. A outra oração na qual essa oração subordinada desempenha a função sintática é chamada de oração principal. Por exemplo, na frase, a vida fica mais dinâmica quando compreendemos a existência de Deus. Temos a oração principal, a vida fica mais dinâmica. E a oração subordinada, quando compreendemos a existência de Deus. Essa oração subordinada tem a função de modificar o verbo ficar. Assim, portanto, essa oração ela tem a função de advérbio, que é a palavra que modifica um verbo. Por isso está entre as orações que nós classificamos como orações subordinadas adverbiais. Essas orações subordinadas adverbiais serão o assunto principal dessa aula. Mas vamos fazer também uma distinção entre os dois outros tipos de oração subordinada. Por exemplo, na frase, eu quero que você me aceite. Temos a oração principal, eu quero, e a oração subordinada, que você me aceite. Quem quer, quer alguma coisa. Então essa oração, que você me aceite, desempenha a função de um objeto direto, no caso sendo a função de um substantivo. Então essa é chamada de oração subordinada substantiva. Já na frase, o jogador que estava melhor preparado foi escolhido. Temos a oração subordinada que estava melhor preparado. Essa oração está modificando o substantivo jogador. Desempenha, portanto, a função de adjetivo. Então ela é chamada de uma oração subordinada adjetiva. Agora vamos ao principal foco dessa aula, que são as orações subordinadas adverbiais. Essas orações possuem a função sintática de adjunto adverbial, sendo classificada de acordo com o tipo de ideia que elas passam. Nós chamamos de oração subordinada adverbial causal a oração subordinada adverbial que exprime uma ideia de causa. Por exemplo, na frase, não caí na piscina porque estava com frio. Essa oração porque estava com frio é a oração subordinada adverbial causal, enquanto que a oração não caí na piscina é a oração principal. Oração subordinada adverbial comparativa é a oração que exprime uma ideia de comparação. Por exemplo, na frase, João é tão inteligente quanto Maria. No caso, João é tão inteligente é a oração principal, enquanto que a outra oração é a oração subordinada adverbial comparativa. E aí costuma aparecer uma dúvida. Ué, outra oração, mas cadê o verbo? Ah, muito bem. Nesse caso, o verbo fica oculto. É como se nós estivéssemos dizendo João é tão inteligente quanto Maria é. Ou João é tão inteligente quanto Maria é inteligente. Oração subordinada adverbial concessiva é aquela que exprime uma ideia de concessão. Fui à praia mesmo que não estivesse disposto. Essa oração, mesmo que não estivesse disposto, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Oração subordinada adverbial consecutiva é aquela que exprime uma ideia de consequência. Como na frase, estudei tanto que passei com nota 10. Que passei com nota 10 é a oração subordinada adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial condicional é aquela que exprime uma circunstância de condição. Sentirei-me seguro na viagem desde que o avião não balance. Desde que o avião não balance é essa oração subordinada adverbial condicional. Oração subordinada adverbial conformativa é aquela que exprime uma circunstância de conformidade.
O homem se adaptou à natureza conforme sua evolução permitiu. Conforme sua evolução permitiu é a oração subordinada adverbial conformativa. Oração subordinada adverbial final é aquela que exprime uma ideia de finalidade ou objetivo. Ele abriu uma caderneta de poupança para que pudesse viajar para a Espanha. Para que pudesse viajar para a Espanha é a oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial proporcional é aquela que exprime uma ideia de proporção dos fatos concomitantes de modo que um interfere sobre o outro. Quanto mais o tempo passava, mais ele se sentia feliz. Quanto mais o tempo passava, é a oração subordinada adverbial proporcional. Por fim, a oração subordinada adverbial temporal é a que exprime uma circunstância de tempo. Ele sentia medo quando lia as notícias sobre crimes. Quando lia as notícias sobre crimes é a oração subordinada adverbial temporal. Agora vamos falar sobre as conjunções subordinativas adverbiais, que são as conjunções ou locuções conjuntivas que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Essas conjunções ou locuções conjuntivas são classificadas da mesma maneira que as orações subordinadas adverbiais. Temos, por exemplo, conjunções subordinativas temporais, como quando, conjunções subordinativas adverbiais causais, como porque, locuções subordinativas adverbiais concessivas, como mesmo que, e por aí vai. Nós percebemos que tipo de classificação nós vamos dar para essas conjunções ou locuções conjuntivas. É preciso usar o quê? O bom senso, logicamente. Nessa aula, estudamos o primeiro tipo de oração subordinada, que são as adverbiais. Na próxima aula, nós vamos estudar as orações que desempenham função de adjetivo, ou seja, as orações subordinadas adjetivas. Aguardem!